Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luma, eu sou analista educacional da Escola Técnica aqui na Unidade Morato do Albert Einstein e hoje eu estou com a professora Mauri, que é a professora aqui da Escola Técnica, e a gente veio estar nesse momento com vocês para falar um pouquinho sobre o curso que a gente oferece, né? Aqui nessa unidade nós temos os cursos do período noturno, os cursos que nós trabalhamos aqui, análises clínicas, radiologia, enfermagem, administração, mas hoje nós vamos falar um pouquinho do curso em específico de radiologia, no qual a professora Mauri é a nossa referência. Essa live é para falar um pouquinho mesmo de como funciona a nossa escola, como funciona o curso de radiologia em específico e falar um pouquinho sobre o nosso processo seletivo, que já está acontecendo. Então, professora Mauri, queria que você falasse um pouquinho sobre o curso específico de radiologia. Olá, boa noite, Luma. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar falando aqui sobre radiologia. Meu nome é Mauri dos Santos. Eu sou professor referência aqui do nosso curso de radiologia. Bom, para mim, falar de radiologia é sempre um prazer, né? Ainda mais quando a gente tem um público interessado, engajado, que quer saber um pouco mais sobre essa área. Saber mais o que é verdade, os mitos que rondam essa profissão. Mas eu confesso para vocês que há 20 anos que eu atuo nessa área, é uma área que cada vez mais eu venho me apaixonando. Ainda mais que com esse advento tecnológico da saúde, a gente pensando em grandes centros de diagnóstico por imagem, a atuação técnica tem sido cada vez mais ampla. Então, aqui no curso técnico do Einstein, nós temos um curso com uma formação super atualizada. Além da gente ter a retaguarda do maior hospital da América Latina. Então, todo o pátio tecnológico aqui do nosso hospital, ele é oferecido para os nossos alunos para estarem durante a formação atuando e participando de atividades práticas. Mas como que funciona esse curso, né, Luma? Acho que essa é a primeira grande dúvida aqui dos nossos telespectadores. O nosso curso ele acontece aqui na unidade da Francisco Morato. Ele acontece durante 2 anos, então são 24 meses de estudo, com uma grade curricular muito extensa e muito abrangente. Então, aqui no primeiro ano, os nossos alunos vão aprender sobre anatomia, sobre física das radiações, tem física também, é importante para o profissional técnico. Vai aprender a realizar os posicionamentos, que são posicionamentos específicos para cada região do corpo. Vai aprender sobre ética, vai aprender sobre empreendedorismo. Ou seja, além da formação técnica, a gente conseguir formar nesses 2 anos um excelente profissional para a área de radiologia, a gente vai formar também um excelente profissional da área da saúde. Sem contar que durante esses 2 anos, atrelado à estrutura da escola técnica, nós temos também um hospital. Mais de 98% do nosso corpo docente são profissionais que atuam dentro do hospital. Ou seja, é aquele profissional referência que está em um hospital de referência, que durante a manhã está lá atuando, atendendo os nossos pacientes com excelência, e à noite ele está aqui, multiplicando o conhecimento. Então imagina só a riqueza dessa troca, né? Nós temos profissionais referência do Einstein, profissionais referências do mercado, que vão estar multiplicando conhecimento aqui dentro da nossa escola técnica. E nós já percebemos que durante esses 2 anos, essa combinação, esse match, tem sido o match perfeito aí para a formação dos nossos alunos, né? Então, esse corpo docente bem preparado é um corpo docente que tem contribuído muito, e o mais legal de tudo isso, além da gente ter esses profissionais atuando aqui, e no futuro muito próximo, a gente tem os nossos alunos que, com uma alta empregabilidade, também vão atuar lá dentro do hospital. Pensando no curso técnico, na vivência do nosso aluno aqui dentro desses 2 anos, né? Então, o curso acontece à noite aqui na Francisco Morato, uma unidade posicionada estrategicamente, muito próxima do metrô Vila Sônia. Então, a questão de acesso é muito fácil para qualquer região aqui da cidade de São Paulo, leste, sul, oeste, é muito tranquilo. A gente tem a estação, a gente tem o terminal de ônibus e uma variedade aqui de transporte que vai facilitar o acesso dos nossos alunos aqui na escola. Acontece no período noturno, das 19 às 23 horas, de segunda a sexta-feira. Só que a unidade Morato, ela é só uma das localidades onde acontece o curso. Lembra que eu falei, né? A gente leva muito os nossos alunos para dentro do hospital também, onde eles começam a ter uma vivência prática. E aí, quando os alunos começam
a atuar aqui, a estudar aqui dentro do nosso curso, eles começam a perceber que essa combinação do conhecimento técnico, juntamente com toda essa estrutura, é sem dúvida rica demais e contribui muito na formação dos nossos alunos, tornando eles cada vez mais curiosos na busca do conhecimento. Que legal, muito bem. E acho que algo interessante também, né, quando você fala do nosso corpo docente, a gente tem ex-alunos, né? Ex-alunos que tanto trabalham na instituição, né, no Albert Einstein, mas ex-alunos que hoje também já estão aqui na escola e também fazem parte desse corpo docente, né? É verdade, Luma, e isso endossa bastante a qualidade da nossa formação, com né? certeza. Então, quando a gente pensa aqui que os nossos alunos, eles se formam tão bem, são absorvidos muito rapidamente no mercado de trabalho e continuam essa jornada acadêmica, a ponto da gente ter esses alunos retornando aqui para a escola, já como profissionais de referência e compondo o nosso corpo docente. Isso é um orgulho para nós com aqui. certeza, com certeza. Muito bem. Então, para falar um pouquinho mais, né, a gente já falou do nosso corpo docente, mas para trazer um pouquinho mesmo da vivência e da experiência de ser nosso aluno, a gente vai chamar agora a nossa ex-aluna, Luísa, para falar um pouquinho dessa experiência dela aqui na nossa escola e na trajetória profissional mesmo dela. Então, bem-vinda, Luísa. Seja bem-vinda, Luísa. Boa noite, Luma. Boa noite, professor. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, pessoal. Eu sou a Luísa. Eu sou técnica em radiologia, formada aqui pela Escola Técnica do Einstein. Eu me formei no ano de 2023. E agora eu faço parte do corpo de profissionais lá do setor de raio-x e hoje o meu professor e coordenador é meu colega de trabalho. Hoje a gente divide plantão e isso é uma satisfação enorme para mim. E é isso mesmo, né, Luísa? Além de ser ex-aluna, é uma profissional. Então, ontem mesmo, nós estávamos de plantão juntos lá no Einstein, né? Engraçado. Então, essa realidade do professor e aluno, aqui dentro do Einstein, a gente consegue, ao término desses 2 anos, transformar essa realidade entre profissionais e profissionais. E é a qual eu tenho bastante orgulho dessa fala da Luísa, né? Quando a gente fala assim, olha, hoje a gente compartilha plantão junto. Olha que legal isso, né? O Lu, agora traz um pouquinho para nós aí também, como é que foi essa jornada sua, né? Como você veio parar aqui no Einstein? Acho que essa é uma grande curiosidade de todos, né? Sim, essa é uma história muito engraçada, inclusive eu não sou daqui de São Paulo, eu sou da Bahia. Eu sou lá do extremo sul da Bahia, de uma cidade chamada Trancoso, não sei se todo mundo conhece. E eu acredito que a área da saúde, ela tem muito um chamado, e eu sempre senti que esse era o meu, de estar de alguma forma dentro de um hospital. Eu gosto de cheiro de hospital. E eu estava passando por um momento muito difícil lá também. Eu acabei perdendo minha irmã e eu acompanhava ela em hospital e ela fazia muita ressonância, tomografia, e na minha cabeça ali tinha raio-x de alguma forma. Depois eu descobri que nem tanto, mas na minha cabeça ali tinha raio-x de alguma forma. Então, depois que ela partiu, eu queria também sair dali e também eu queria entender o que faltava na minha cidade que não foi o suficiente para ela estar aqui comigo hoje. Eu entrei no Google e eu não sabia qual era o melhor hospital da América Latina, eu não fazia ideia. E aí, quando eu pesquisei lá, estava Albert Einstein. Aí eu falei, nunca nem tinha ouvido falar, eu juro pra vocês, eu nunca nem tinha ouvido falar o que era o Einstein. E eu fui pesquisando, vi que tinha uma escola técnica, que aqui eles formavam também alunos e que tinha oportunidade de empregabilidade. Porque saindo da Bahia, eu não tinha segurança nenhuma do que eu ia fazer depois que acabasse o curso. E eu estava num momento também que eu não queria fazer uma graduação, não queria 4 anos de estudo, então naquele momento eu sabia que o curso técnico ele era ideal para mim. Eu precisava estudar, precisava ganhar meu próprio dinheiro e me manter aqui. E graças a Deus deu muito certo. E eu tenho uma história engraçada que é que quando eu fiz a entrevista, eu falei, eu tenho que fazer entrevista para poder passar, para saber se eu realmente vou, né? Se vai acontecer alguma coisa. E eu estava lá na Bahia ainda, e eu lembro que eu trabalhava numa ótica nessa época. Eu pedi para minha gerente 5 minutinhos assim, porque a entrevista era durante meu horário de trabalho. Aí eu fui lá no fundo, aí tava todo mundo assim atrás da porta torcendo por mim, porque lá a gente é muito assim, né? Muito família. E eu fiz a entrevista, eu não imaginava como era o processo seletivo também. Isso foi bastante curioso para mim. A gente fez uma entrevista, tinha
uma pergunta sobre como a gente se comportaria diante de tal situação. E hoje, estando dentro do Einstein, atuando lá dentro, eu vejo como aquela entrevista foi importante. Porque é justamente o que acontece com os nossos pacientes lá dentro. Então, a gente mostra como a gente trataria o paciente, né? Meu Deus, estou dando spoiler. Mas no dia a dia, não tem um dia sequer no meu plantão que eu não lembre do dia da minha entrevista, porque é real e aplicado na prática o que a gente aprende aqui dentro do hospital. Olha que legal, a fala da Luísa traz muitos elementos que trazem até curiosidade para o nosso público, né? E aí, acho que seria legal, Luma, a gente falar um pouquinho mais sobre essa jornada, sobre o que esses alunos vão ter aqui a partir do momento que eles entrarem, o que a Luísa passou, sobre metodologia, como que é a cara desse ensino Einstein, principalmente para o nosso curso aqui de radiologia. Eu acho que, aproveitando aí, né, a fala da Luísa em relação à entrada dela, acho que é legal a gente colocar como é esse processo, né, que a Luísa falou aí. Para a entrada, gente, aqui na escola, né, o aluno ele faz a inscrição. A nossa inscrição ela vai até dia 7/11, já aproveitando aí, né? Então o aluno faz a inscrição. Após a inscrição, o aluno ele vai o candidato ele vai fazer o processo seletivo. O nosso processo seletivo ele é feito em 2 etapas. A primeira etapa é uma prova teórica, que nessa prova teórica o aluno ele vai fazer uma prova de português e matemática, além disso uma redação. Acho que a Luísa lembra, né, que ela passou por esse processo também. E após essa parte de prova teórica e redação, o aluno, ele tem, a segunda parte do processo é a entrevista, esse processo de entrevista que a Luísa trouxe aí, né, que ela passou por esse processo e depois ela viu que faz sentido, né, esse processo do aluno esse processo do candidato antes de ser nosso aluno aqui na escola, né, e por que todo esse processo? Aqui na escola a gente quer formar os melhores profissionais, né? Profissionais de excelência e colocar no mercado de trabalho. E aí, para a gente conseguir atingir esse objetivo, né, que é um dos principais objetivos da escola, é ter essa boa entrada e um processo de formação com excelência. Então, no curso de radiologia, esse aluno ele fica aqui na escola em 2 anos, ele tem 2 anos para ficar aqui na escola e sair como técnico em radiologia. No primeiro ano dele, ele vai ter toda uma carga horária teórica para ele cumprir. E a gente utiliza a metodologia ativa aqui na escola, que a gente não quer só que o nosso aluno seja passivo, fica sentado, né, ouvindo só o professor. É claro que isso é extremamente importante, mas junto a isso, o aluno ele participa do processo de aprendizado dele, mas ele participa de uma forma ativa, né? Então a gente utiliza metodologias ativas para os alunos trabalharem em grupo, para eles também serem protagonistas aí do aprendizado deles. Além dessa, né, aqui na escola a estrutura já é preparada para isso, né? Então começa que o aluno quando chega ele já vai ver que as mesas da sala de aula elas já são em formatos de grupos, porque é essa a proposta que a gente oferece. Então, no primeiro ano, tem uma carga horária bem extensa, né, de aula teórica, e no segundo ano, além das aulas teóricas, o aluno ele tem já o início das aulas práticas. Não, as aulas práticas acontecem no primeiro e no segundo ano, mas o estágio, né, o estágio curricular. Estágio curricular da radiologia, o Amaury ele vai falar um pouquinho, né, com mais propriedade, mas ele é feito em 2 momentos. No segundo ano, o primeiro semestre e segundo semestre do segundo ano do curso. No total, são 400 horas de carga horária de estágio. E aí eu vou pedir para o professor Amaury falar um pouquinho mais como que é feito toda essa dinâmica de teoria, prática e estágio curricular. Muito legal essa sua fala, né, Luma? Ela traz muita curiosidade para quem está nos ouvindo aqui, né? Imagina, o que é essa metodologia ativa? O que é isso? Coloca na sua cabeça que você está vindo para o melhor ensino do Brasil. O melhor curso de radiologia, sem dúvida, é oferecido aqui na nossa escola. Como a Luma disse, como a Luísa falou também, a nossa escola, dentro da nossa grade horária, nós temos 400 horas de estágio. Essas 400 horas de estágios, elas são obrigatórias. Por quê? Ao término de todo esse processo, este nosso candidato vai se tornar um profissional igual a Luísa é.
então ele precisa dar entrada em um conselho regional. Ele está atrelado a um conselho regional, que é o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Neste processo de formação, o nosso conselho, ele exige 400 horas de estágio. E o estágio, em algumas instituições aí, pode até trazer um certo susto, um certo receio. Aqui na nossa escola você não precisa ter esse medo, viu? O nosso estágio ele é feito todo dentro do sistema Einstein. Então o nosso aluno aqui, ele vai ter todas as unidades do Einstein disponíveis para ele fazer o estágio, além de algumas parcerias público-privadas que nós temos também. Ou seja, está garantido as 400 horas de estágio e garantido com qualidade, aonde esse aluno vai colocar a mão na massa, vai estar próximo de um pátio tecnológico muito amplo, com muita variedade. E aí, Lu, acho que você poderia compartilhar com o nosso público como que foi essa experiência dessas 400 horas, se foi o suficiente, se quando você saiu para o mercado, de fato, esse estágio fez a diferença. Sim, isso da gente poder ter acesso às unidades Einstein durante o nosso período de estágio faz toda a diferença. Eu que vim de fora, né, vou sempre repetir isso, eu não conhecia São Paulo, então chegar aqui e ter garantido o meu estágio já fez toda a diferença na minha organização pessoal também. A gente já é direcionado a uma certa unidade, faz um sorteio, né, já quando mais pessoas têm vontade de ir para o mesmo local. E chegando lá, assim, eu lembro que os meus olhos brilharam. E toda vez que eu chego na Real para trabalhar, meus olhos brilham até hoje. Eu fiz o meu estágio na unidade do Morumbi e hoje eu trabalho lá. Primeiro que a recepção das pessoas é totalmente diferente, eles já estão habituados, os técnicos, os profissionais, eles já estão habituados a ter esse padrão, né, de estágio rotativo ali dentro da instituição. E a gente teve muita oportunidade de colocar a mão na massa mesmo. Então, foi um momento ali de ganhar confiança, de ganhar experiência. Eu lembro que eu e mais o grupo de amigos que a gente dividia, compartilhava o mesmo horário, eu levava caderninho. E quantas vezes a gente precisava de mais informação, todos, assim, sem exceção, estavam ali para ajudar a gente, de acordo com a disponibilidade deles também, né? Ali toda hora precisava também deles para poder realizar o serviço. Mas ter todo o campo tecnológico que o Einstein oferece é um super diferencial, porque depois que eu cheguei no mercado de trabalho, eu sabia mexer em equipamentos que uma galera com 20 anos de profissão não tinha tido acesso ainda. E isso foi bizarro, assim, de ver na prática mesmo. Então, no Einstein a gente tem os melhores equipamentos e tem profissionais excelentes mesmo que ajudam na nossa trajetória, né? E que no meu caso agora viraram colegas de profissão e que eu sou muito, muito grata mesmo. E que no estágio eles fizeram meus olhos brilharem mais pela profissão também. Porque todo mundo que está ali todo dia se dedicando também, né, mostra pra gente o quanto a radiologia é importante e como funciona, né, esse mundo mesmo. E sem contar que agora você tem a oportunidade de receber. E sim. Né? Nós estamos numa Sim. fase lá no hospital onde a Luísa está recebendo o pessoal os da escola. amigos dela que eram do ano anterior aqui, então ela está acompanhando os estagiários e também está acompanhando novos profissionais que estão entrando na instituição. Exatamente. Né? Então, assim, em tão pouco tempo, tão preparado, isso é mais uma prova do preparo da Luísa, né? Então, em tão pouco tempo, ela também já está do outro lado, compartilhando aí, multiplicando o conhecimento dela também. E aí, isso é muito importante, né, Luma? A gente se preocupa muito com a qualidade do nosso estágio, né? Então, assim, não é qualquer estágio, é um estágio onde o profissional, o aluno ele vai ser acompanhado por um profissional de referência. Quando tiver a oportunidade, ele vai colocar a mão na massa, ou seja, ele vai saber sair desse curso, desse estágio, sabendo fazer raio-x, que é o objetivo principal aqui da nossa formação. Sim, com certeza, né? O estágio ele é muito bem estruturado, né? E casa ali com o momento que o aluno tá, né? Que é uma progressão. Muito bem. Vamos lá para a gente começar com algumas perguntinhas. Legal, vamos aí, lá. Né? Tem aqui a Luana, gente. A Luana, ela perguntou quanto custa a taxa de inscrição para realizar o processo seletivo da escola. Você dá a boa notícia ou eu dou a boa notícia? Vamos dar a boa notícia. Bom, Vai, a boa notícia a taxa pra de eles. inscrição custa R$0, pessoal. Nós estamos com a taxa de inscrição gratuita. É mais um motivo para você
nem pensar duas vezes, já se inscrever, já entrar aí no link, já compartilhar as informações e se tornar um candidato aqui para o nosso processo seletivo. Então, é gratuita, está aberta as inscrições, não perca tempo. Muito bem, gente. Então, vamos lá, né? Tá aí fazer a inscrição. A inscrição vai até o dia 7 de novembro, então aproveitem aí esse momento. Muito bem. Chegou mais uma perguntinha Legal. aqui. Tem uma pergunta sobre uma dúvida em relação a você, Luísa. Né? Ela quer saber se quando você concluiu o curso, você já tinha um emprego garantido pelo Einstein. Garantido. Então, um outro diferencial que a Escola Técnica do Einstein tem é a empregabilidade. Então, quando a gente entra aqui, o meu coordenador, na época, né, o Amaury, ele foi bem claro em relação a isso, em que se você se dedica, tudo que você planta, na verdade, você consegue colher no final. Então, se você se dedica, se você vai atrás, nada é impossível. Então, no meu caso, eu não tinha meu emprego garantido, mas durante os 2 anos que eu tive aqui, eu usufruí de tudo. Eu usufruí de tudo que eu pude. Então, quando eu cheguei, eu fui líder da turma. Eu me empenhei bastante para ser líder da turma. Eu fui estratégica, na verdade. Então, quando você monta estratégias também, eu acredito que seja mais fácil. Então, eu cheguei lá da Bahia, só com minha capanga nas costas, e eu falei, não, eu preciso tornar minha realidade diferente também. Então, eu entrei aqui, quando eu vi que tinha oportunidade de ser líder de turma, eu falei, nossa, vai ser um momento a mais que eu vou ter com um coordenador que as outras pessoas não vão ter. Então, eu fiz um discurso super emocionante para meus colegas, e nos 2 anos de curso, os 2 anos eu fui líder da turma, a gente não trocou, e isso já foi um primeiro passo para eu tentar garantir meu trabalho no futuro. Depois, eu entrei no processo de monitoria aqui do Einstein também, que o Einstein oferece. Legal. Eu fiz monitoria para ter isenção da taxa da mensalidade, fiquei um bom tempo na monitoria. Isso me deu acesso também a ter oportunidade de trabalhar em outros setores do hospital, não a minha área jamais, mas a parte de escritório mesmo. E depois disso, eu me dediquei também, desde o começo, aos estudos e não tive vaga garantida, mas eu sei que durante o meu curso eu fui um destaque. Eu estava ali tentando ser vista, então eu estava ali nadando para ficar sempre na superfície e ser notada nesse processo de empregabilidade que eles oferecem para a gente. Mas eu também acredito que tudo tem o tempo certo. Então, a minha vaga surgiu no momento em que... no momento certo mesmo, planejado, e eu fui chamada justamente por esse reconhecimento que eu tive durante a minha trajetória aqui dentro. Sem dúvida. Quando você fala sobre o emprego garantido, nós estamos falando de um mercado de trabalho, nós estamos falando de uma sala de aula, onde aqui no Einstein uma característica dos nossos alunos são alunos com bastante qualidade. Então nós temos uma sala, né? Uma sala com candidatos, com alunos com muita qualidade. Um diferencial é o que a Luísa falou. A nossa instituição também se preocupa muito com a empregabilidade. Então, nós temos um alto índice de empregabilidade, não só no Einstein. O aluno que sai daqui, ele está preparado para o mercado de trabalho. O nosso hospital é um hospital que faz parte deste mercado. Mas aqui na nossa história, nós temos profissionais trabalhando em diversas instituições, em diversas modalidades da radiologia. Na tomo, na ressonância, na mamografia, densitometria, que é outras áreas dentro da radiologia que o profissional técnico ao término da formação também vai estar capacitado. Então, quando se fala de empregabilidade, se fala de empregabilidade de mercado. O que eu garanto para você que está nos assistindo é que o aluno que sai daqui, ele é extremamente competitivo no mercado e por isso que nós temos um alto grau de sucesso desses alunos. Muito bem. Aproveitando, Amaury, a Ana, ela fez uma pergunta que está totalmente relacionada a esse legal. assunto. Ela quer saber se o curso técnico em radiologia do Einstein abrange áreas menos tradicionais ou está restrito ao ambiente hospitalar. Bom, o curso técnico de radiologia, como todos os cursos técnicos, ele é voltado para a atuação dentro do hospital. Tá? Então, a formação técnica aqui é formar um profissional para trabalhar com diagnóstico por imagem dentro do hospital. Então, toda a nossa matriz ela é voltada para
o profissional que vai atuar na área médica, fazendo imagens para diagnóstico da área médica. Porém, aqui dentro do curso, nós temos também professores especialistas. Então, os nossos alunos vão ter conhecimento de tomografia computadorizada, ressonância magnética. A nossa professora de mamografia é a supervisora da qualidade da mama, então ela é, sem dúvida, uma referência aí dentro dessa outra modalidade. Então, ele é um curso que prepara para a área médica. A gente tem aí no mercado outras atuações do profissional de radiologia, né? Principalmente o profissional com formação técnica, mas também aqueles profissionais com formação superior. Mas é importante frisar que o nosso curso é para formação técnica para a área de diagnóstico por imagem, ou seja, o profissional que vai trabalhar dentro do hospital, tá? Mas depois que você se formar técnico, existem outros braços de formação, outras especialidades que, a partir dessa formação técnica, podem abrir outros portais aí para o nosso aluno. Tá? Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Mauri. A Ariana perguntou como funciona a monitoria. Então, vou falar um pouquinho da monitoria, né, que tem aqui na escola, como auxílio para os nossos alunos. Então, esse programa de monitoria é oferecido para os alunos da escola técnica aqui da instituição, independente do curso. E ele é assim, a partir do momento que o aluno é um aluno, né, ele está matriculado aqui no curso da nossa escola, ele pode participar de um processo seletivo de monitoria para ser monitor em diversas áreas. Então, são áreas específicas, pode ser dentro do hospital, pode ser aqui na nossa unidade, pode ser na parte mais administrativa, mas tudo que está vinculado ao Einstein. O aluno ele faz esse processo seletivo para participar da monitoria que ele tem interesse. E aí, se ele passa nesse processo de monitoria, ele é isento da mensalidade da escola. Então, o setor em que ele está exercendo a monitoria que fica responsável por pagar a mensalidade da escola. Então, a monitoria, o único requisito que precisa é o aluno ser matriculado, né, e estar em dias aí com as suas obrigações de aluno. Mas todo aluno ele pode participar desse processo, tá? Então é uma forma aí de um auxílio, né? Como a Luísa falou, que ela participou e acho que ajudou bastante, né, Luísa? Para você estar aqui e facilitar alguns processos aí, né, para seu início aqui em São Paulo, não é? Sim, ajudou bastante. Muito bem. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Essa é direcionada para a Luísa. Vamos lá. Lu, qual foi a matéria em que você teve mais dificuldades e como você foi apoiada? Essa pergunta é muito boa, porque durante o meu ensino médio eu não gostava de física e eu não sabia que tinha física na radiologia. Eu entrei nesse mundo assim, com uma venda nos olhos e fui descobrindo aqui dentro da escola técnica tudo que envolvia o raio-x, né? E a gente teve uma matéria de física que eu amo a professora Elaine, hoje também ela é colega de trabalho, ela é a física lá, responsável física pelo setor de imagem lá do hospital. E foi uma baita de uma descoberta ter física no raio-x. Eu tive bastante dificuldade, mas a gente teve muito apoio aqui dentro, inclusive quando a turma em si, né, estava todo mundo muito surpreso que tinha física, ninguém conhecia muito ainda sobre a matéria, a gente teve uma monitoria específica para essa aula. E depois da aula, a professora ela passava uma lista de exercício com as contas, né, que a gente tinha que fazer, independente da aula dela. Então, ela dava a aula normal, mas passava uma lista de exercício e a gente ia corrigindo paralelo ao conteúdo que a gente estava estudando. E, dessa forma, a turma inteira evoluiu. Acho que a Mauri lembra, a turma inteira evoluiu com essa ajuda que ela deu pra gente. E aí acho que é bom a gente ressaltar a diferença da metodologia ativa, né? Quando a gente pega disciplinas muito tradicionais, física, matemática, como tornar essa aprendizagem uma aprendizagem dinâmica? Então, dentro dessa matéria específica, que é física das radiações, e
é bom a gente citar a professora Elaine, que é a física responsável pelo Hospital Albert Einstein e também é docente aqui na nossa instituição. Nós trabalhamos para que todos aqueles conceitos que ficaram o tempo todo de forma abstrata lá no ensino médio e no ensino fundamental se tornem reais. Então aqui, esses cálculos que são feitos, tem aplicação prática em laboratório, existe um projeto, que é um projeto que a gente chama de projeto Phantom, é um dos projetos desenvolvidos aqui dentro da instituição, onde o aluno tem a possibilidade de aplicar esses conceitos técnicos, físicos e ver isso em tempo real acontecendo, ou seja, se materializando todos aqueles conceitos teóricos. Então, essa também é uma vantagem aí da metodologia ativa, que torna aquelas disciplinas que assombraram a nossa vida toda em disciplinas que são relevantes para o curso, mostra a relevância dela e torna até mais suave, né, Lu? A gente pode falar assim. Muito bem, vamos lá. A Tatiana, ela pergunta, essa vai para a professora Mauri, quais são os perigos de trabalhar com radiação? Legal, Tatiana. Então, essa pergunta é uma dúvida que... Vamos pensar aí, a radiologia ela é cercada de mitos e verdades, né? Então, vamos entender o que é verdade quando se fala de radiação. Radiação é uma energia e ela pode causar efeitos biológicos. Eu não vou ser tão conceitual aqui, porque a ideia não é essa. Então, todo profissional da radiologia, ele tem uma disciplina, e aqui na nossa escola acontece no primeiro ano, chamada de proteção radiológica, onde o profissional técnico, ele aprende todas as ferramentas, toda a teoria para se proteger, não só ele, mas também o indivíduo exposto, que é o nosso paciente. Então, eu garanto para você que hoje, quem tem o melhor conhecimento e domínio sobre as técnicas radiológicas e sobre radiação é o profissional técnico, que trabalha o dia todo. Eu e a Luísa, que atuamos lá no hospital e atuamos também na área, nós, dentro da nossa prática ali, existem várias ferramentas que a gente aplica buscando a proteção radiológica. Isso é a verdade. O que é o mito, né? Então, quando se fala de radiação, já pensa na bomba, já pensa em catástrofe. Lembra que a radiação que nós estamos utilizando aqui, ela é utilizada de forma controlada e para fins de diagnóstico por imagem, ou seja, o seu conhecimento vai fazer o diferencial na vida do paciente. Então, é super seguro, aplicando todos os conceitos de proteção radiológica, que o aluno vai ter toda a teoria e a prática aqui na nossa escola também. Muito bem, vamos lá. E aí eu vou aproveitar aí essa questão de radiação, vou perguntar para a professora Mauri, continua aí com a bola para a professora Mauri. O Luiz Pedro, ele perguntou qual que é o salário do técnico em radiologia, e a Mariana quer saber se é verdade que o técnico em radiologia tem direito à aposentadoria especial. Então, eles estão com dúvida aí em relação ao salário e à aposentadoria. Ou seja, estão pensando no futuro, né? São espertos, nossos telespectadores são extremamente espertos. Então, vamos lá. Hoje, existe um piso nacional, ou seja, desde 1985, a profissão técnico em radiologia, ela é regularizada aqui dentro do nosso país, tá? Então, o salário do profissional técnico, o piso, são 2 salários mais 40%. Hoje deve dar uma média aí de 3.500, 3.600 para trabalhar 24 horas semanais. Ou seja, a carga horária deste profissional são 24 horas semanais. E aí, né, Lu, tanto lá na escala que a gente trabalha, quanto em outras escalas, essas 24 horas pode ser 2 dias de 12, 4 dias de 6 horas, ou 5 dias de 4 horas. Então, varia de instituição para instituição. Mas é um piso nacional, ou seja, aonde esse profissional for, ele tem que, por lei, ganhar este salário. Em relação à aposentadoria, nós temos algumas coisas que estão envolvidas aí, a questão política, a questão de legislação nacional, né? Hoje, o profissional técnico, ele tem uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria especial. Existem algumas mudanças aí na questão previdenciária, né? Mas, por trabalhar com risco biológico, que é a radiação ionizante, esse profissional tem direito à aposentadoria especial.
né? Logicamente que a gente tem aí umas questões políticas, questões de leis que vão variando de acordo com o andar do nosso país, não é isso? Muito bem, maravilha, muito obrigada. A Fabiana, olha, vou perguntar isso para a Luísa. A Fabiana quer saber se tem espaço para as mulheres trabalharem com radiologia. Quem melhor do que a Luísa para responder essa pergunta? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, está tendo muita mulher no setor de radiologia. De uns tempos para cá, acredito que não se fala mais tanto sobre só homem na radiologia, porque nós, mulheres, somos responsáveis pela mamografia. Então, quando um hospital está ali para te contratar também, ser mulher é um diferencial. Se o serviço ele oferece a mamografia também ali. E na minha turma, a maioria era mulher. A maioria a era turma, mulher. 60% da minha mulheres. turma eram mulheres. É verdade. Então, tem espaço sim. E as mulheres estão cada vez mais ativas. Então, além da mamografia, a gente vai muito no centro cirúrgico também. Tem mulher na ortopedia, tem mulher no pronto-socorro. E lá no hospital mesmo, isso é muito dinâmico, né? Todo dia a gente tem ali uns 60%, bem equilibrado, né? Entre mulheres e homens. E acredito que em outros serviços sejam assim também. E eu, como professor e também profissional da área, também faço uma outra função aqui em outra instituição na questão da liderança, eu confesso para vocês que é difícil hoje no mercado de trabalho que a gente consiga fazer a captação de mulheres, né? Então, existe uma falta no mercado, apesar de a gente ter um expressivo número de mulheres atuando na radiologia, mas ainda, para quem contrata, ainda tem um déficit. Por quê? Grandes centros de diagnóstico estão investindo em uma área chamada medicina da mulher. E dentro da medicina da mulher, que é a mamografia, a densitometria, a ultrassom, toda essa área aí, você preferencialmente contrata profissionais mulheres, né? Então, eu confesso para vocês que como um profissional que também seleciona e faz captação de mercado, a gente tem déficit. Então, mulherada, vem para o curso de radiologia aqui do Einstein, viu? Não perde tempo, não. Muito bem. Luísa, essa é para você. Charles quer saber se você já rodou por todo o hospital e qual é a parte que você mais gosta. Eu sei. Essa a Mauri sabe responder, tá na ponta da língua, né, Mauri? É verdade. Sim, a gente roda por todo o hospital e isso é muito interessante, né? É bem dinâmico. A gente tem o QG da radiologia, então eu chego às 7 horas, né? Meu horário é de 7 às 1. Eu entro às 7 e se eu não estiver na escala fixa de setor, eu fico ali pronta para atender onde chamam. E eu vou na UTI neonatal, eu vou na pediatria, eu vou na geriatria, eu vou na endoscopia, eu vou na intervenção, eu vou muito no centro cirúrgico, eu faço leito, eu atendo os pacientes que vêm do pronto-socorro, eu atendo no pronto-socorro também, a gente atende paciente internado, a gente atende paciente externo, lá no hospital a gente também tem o Conibim, então a gente também atende as panorâmicas de mandíbula, dentárias. A gente tem o prédio novo, né, o intermediário 3, que também chega muito paciente externo. A gente roda simplesmente tudo lá dentro. Você vai para espaços que você nem sabia que conhecia. E, inclusive, teve uma situação que eu fui até no centro de parto outro dia. Conheci lá também, foi muito interessante. É muito versátil, né? Muito versátil. A atuação do técnico, e por isso que é tão importante uma formação de qualidade, né? Exatamente. Então, a Luísa está com 1 ano de formada, é isso? Um ano de dois. formada. Vai fazer 2 Vai fazer 2 anos, em né? dezembro. Vai fazer 2 anos e olha só, em tão pouco tempo, como ela foi bem preparada, como ela aproveitou as oportunidades e como ela se tornou essa profissional versátil, ou seja, vai conseguir trabalhar em qualquer lugar que ela escolher. E outra coisa, um outro ponto muito importante é que, como a Luma falou no começo, a gente estuda o método TBL aqui e a gente faz muito estudo de caso. E se você acha que não vai acontecer o que você está estudando no caso no hospital, vai acontecer sim. Vai acontecer. Então, estudo de caso aqui no método TBL me ajudou muito, porque em pouco tempo de profissão, algumas coisas estava ali vendo pela primeira vez. Mas fazendo estudo de caso prévio, que a gente fazia muito, trabalhava muito dessa forma aqui na escola técnica, a gente já chegava lá com eu chamo de visão além do alcance. Você já previa o que podia acontecer, porque aqui a gente fazia muito esse tipo de treinamento, né, durante as aulas, assim, demais. Então, a Mauri mesmo, que era meu professor, ele trazia muito caso,
a gente estudava em grupo, debatia e fazia uma discussão, né, ali na aula. E isso me ajudou demais no hospital, quando um profissional ele ia agir, né, ali em primeiro caso, justamente porque ele estava durante o estágio, principalmente, ele ia agir, mas ele me perguntava o que você faria. E ter feito tanto estudo de caso aqui na escola durante o curso já me dava a resposta na ponta da língua. Isso é muito legal. Isso é uma das competências que a gente trabalha, que é a questão de gerenciamento de conflito e as habilidades técnicas ali no momento que está atuando. E o meu setor favorito vai deixar o Amaury responder. Você responde, vai. É o centro cirúrgico. Eu sou apaixonada pelo centro cirúrgico. Eu tô lá quase todo dia. O meu chefe, ele já sabe, já tem ciência. Você quer ir lá? Eu quero. Agora eu vou. Eu posso atender lá. Sempre que chamam, eu tô lá no centro cirúrgico. Eu amo, sou apaixonada. Inclusive, já é até especialista em uma das máquinas lá, até mesmo a aplicação. Né? Eu acabei aprendendo muito sobre... E essa é uma outra área da radiologia também, a aplicação de equipamentos do setor. Então, eu fazia aplicação de arco cirúrgico e quando eu cheguei no Einstein, né, eu tive até a oportunidade de mostrar para a Amaury como funcionava toda a parte operacional mesmo. E aí, só para a gente explicar para a nossa audiência, a aplicação é quando um profissional ensina outro a mexer em uma máquina, tá? Sim. É como se você comprasse uma televisão, um celular e viesse alguém daquela marca explicar como mexer para otimizar a função daquele equipamento. E a gente já sai aqui da escola técnica com essa formação também. E eu lembro que no meu ano você trouxe eu esqueci o nome dele agora, mas o pessoal da escola técnica trouxe uma application, foi a primeira vez aí que eu tinha ouvido falar em aplicação também, aqui para a escola, e ele trouxe todo o programa dele e mostrou pra gente como funcionava. Lembra? Eu lembro dessa aula. Verdade. Muito bem, maravilha. Agora essa pergunta vai para o professor Amaury. Antônio, ele quer saber se radiologia é só raio-x. Não, radiologia é uma modalidade de diagnóstico por imagem, tá? Então, radiologia, você tem dentro dela tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, densitometria, hemodinâmica, radiologia convencional, radiologia especializada em contrastados, a radiologia odontológica. Então, é um leque gigante de modalidades de diagnóstico que utilizam os raios-x como energia, tá? Então, radiologia, e lembrando que o profissional técnico, o aluno no final da formação, ele é habilitado para trabalhar dentro da radiologia, ou seja, dentro de qualquer uma dessas áreas. Muito bem, maravilha. Tem uma perguntinha aqui, né? O pessoal está querendo saber se pode vir conhecer a escola, porque quer trazer o filho para conhecer a escola, onde que a escola fica. Então, assim, já adiantando, vocês... Qualquer pessoa que quer conhecer a escola, vocês são super bem-vindos. A gente fala um pouquinho mais sobre os cursos, a gente mostra todo o nosso espaço físico, todos os nossos laboratórios, todas as salas de aula, as áreas de convivência. A gente tem um espaço bem legal aqui. E vocês podem, é só vocês entrarem em contato com a escola, que vocês podem fazer o agendamento, e aí a gente mostra, né, e tira todas as dúvidas que vocês, né, se ainda ficou alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Então, todos são super bem-vindos. É sempre um prazer receber o pessoal aqui, né? Vamos lá. Amaury, a Ana quer saber se ela pode se especializar depois que ela terminar o curso técnico. Pode sim. Ela pode se especializar durante os 2 anos, ela vai conhecer várias modalidades e acaba dentro dessa formação você inclinando para alguma coisa que você mais gosta. Então, até mesmo aqui dentro da nossa instituição, a gente tem especialização em mamografia, tá? Então, é uma das especialidades que pode a pessoa já procurar durante essa formação, mas existem outras especialidades aí também, tá? Então, precisa só ver se a instituição que você vai escolher, se ela aceita você iniciar essa atualização durante a sua formação técnica ou se você precisa já estar formado, tá? Mas o que eu garanto para você é que o grau de conhecimento que você vai sair aqui, às vezes você vai dispensar até algum tipo de especialidade, tá? Muito bem, maravilha.
Outra perguntinha, por que técnico no Einstein e não em outro lugar? Quais são os diferenciais? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre a infraestrutura, né? Então nós estamos aqui na Francisco Morato, onde esse prédio, os nossos laboratórios, inclusive nós estamos aqui no laboratório de anatomia, né? Então, além de você ter toda uma infraestrutura, e isso dá muito diferencial. Nós trabalhamos com a metodologia ativa, então aprender de uma forma diferente. A gente não pode deixar de falar sobre a organização da nossa escola. Então a gente tem a nossa analista aqui que vai dar o suporte para os nossos alunos, a nossa secretaria acadêmica, o nosso atendimento. Então toda essa infra é um diferencial. O outro ponto é a matriz desse curso. Quando nós idealizamos a matriz desse curso, nós pensamos o seguinte: nós queremos formar, mas formar para o mercado de trabalho de forma diferenciada. E ao longo dos anos isso vem se provando com alto índice de empregabilidade. O corpo docente, todos os profissionais que estão aqui são profissionais que trabalham no hospital, que trabalham em grandes instituições, que são congressistas em grandes eventos da radiologia, ou seja, são profissionais que são líderes dentro das suas atuações, ou seja, são profissionais que estão inseridos no mercado, são influentes no mercado de trabalho e, sem dúvida, são pessoas que estão comprometidas, amam a profissão. E, por fim, a empregabilidade, né? Então, uma escola, quando você escolhe uma escola que ela se preocupa com a sua pós-formação, que ela se preocupa ao término do seu curso, se você vai estar preparado, se você está trabalhando ou não, isso já é um grande diferencial. Eu tenho até uma coisa para falar também sobre isso, é que o pós também da escola, então todo o suporte que a gente precisou em relação aos documentos para poder dar entrada no CRTR foi, assim, de longe. Eu acho que em relação a outros colegas que eu conheci, profissionais que eu tive a oportunidade de conversar depois sobre esse pós de documentação, a minha experiência foi a melhor. A gente tem a secretaria aqui e eles estavam sempre entrando em contato, porque eu terminei, era ano novo e estava em recesso, mas eu tive todo o apoio e saiu muito rápido, inclusive, a minha documentação. Legal. E outro diferencial que você falou sobre a infraestrutura é que aqui a gente consegue alugar também o laboratório. Então, eu montava grupo com os meus colegas, a gente chegava assim 2 horas antes da aula, inclusive dia de prova prática, e a gente tinha acesso ao equipamento, né, de raio-x que a gente tem ali no laboratório. E isso também fez diferença na hora do trabalho, que a gente já tinha a prática do equipamento. Então, você chega no mercado de trabalho, você não chega despreparado, sem saber mexer no equipamento de raio-x. Pelo contrário, você tem ele disponível aqui os 2 anos inteiros para você poder utilizar. E isso foi um baita diferencial. Que legal. Muito bem. Amaury, o Rodrigo, ele quer saber se tem idade para participar do curso, para fazer o curso de radiologia. Excelente pergunta, Rodrigo. Sim, por lei, todos os candidatos precisam ter terminado o ensino médio e ter 18 anos completo, tá? Lembrando, pessoal, que essa não é uma regra da Escola Técnica do Einstein, tá? Essa é um pré-requisito de lei quando se fala da concepção da atividade com raio-x, tá? Então precisa ter terminado o ensino médio e ter 18 anos completo no momento da matrícula. Muito bem, tá. Maravilha. Reforçando que isso é específico do curso de radiologia. Os demais cursos, a gente não... o aluno, ele mesmo se ele está no 2º ano do ensino médio, ele pode já ingressar e fazer concomitante o curso técnico. Especificamente radiologia, né? Não, ele tem que ter concluído aí os 18 anos. Amaury, mais uma perguntinha para você, super interessante. A Tássia, ela quer saber se tem diferença entre o curso técnico e tecnológico. Tá. Algumas outras instituições oferecem um curso de tecnólogo, que é o curso superior, tá? Existe diferença, sim, em questão principalmente de tempo, né? Então, o curso de tecnologia acontece em 3 anos e o curso técnico acontece em 2 anos.
Logicamente, se você tem um ano a mais, ele tem uma abrangência para outras modalidades e consegue abranger, falar um pouco mais sobre outras modalidades dentro da radiologia, tá? Porém, quando se fala de mercado de trabalho, nós temos até algumas histórias aqui, né, Luma, de candidatos que começaram um tecnólogo, não obtiveram sucesso ao término dessa formação, vieram para a formação técnica aqui no Einstein e daqui eles conseguiram entrar no mercado de trabalho, né? Então existe uma diferença, um é um curso superior, outro é um curso de nível técnico, o técnico acontece em 2 anos, o tecnólogo acontece em 3. Tem matérias diferentes no tecnólogo, porém a essência do curso é a mesma. São profissionais que vão trabalhar com diagnóstico por imagem, tá? Então, cabe aí ao candidato avaliar a matriz, avaliar a instituição para fazer a escolha certa. Maravilha. Eu, há 20 anos atrás, eu escolhi ser técnico, né? Então, foi a partir de uma formação técnica que mudou a minha vida e a vida da minha família. Então, se você quer fazer alguma escolha, escolha o curso técnico aqui do Einstein. Muito bem, maravilha. Amaury, mais uma perguntinha para você. Claro. O Fernando ele quer saber se dá para atuar em pesquisas científicas. Dá para atuar em pesquisa científica, logicamente que é importante a gente deixar claro que a formação técnica, ela não tem esse viés da pesquisa científica. Isso é importante, que não é o foco da nossa formação. Porém, nós estamos dentro de uma instituição onde tem um ensino muito amplo, muito abrangente, né? Tem nichos de pesquisa, sim, tá? Mas isso cabe ao candidato, cabe ao aluno galgar essas portas para ele abrir aqui dentro. Mas lembra, esse não é o objetivo de uma formação técnica, tá? A pesquisa científica está mais atrelada à graduação, tá bem? A formação técnica é uma formação de curto período, com qualidade e inserção rápida no mercado de trabalho. Mas lembra que aqui o conhecimento que você vai ter aqui, ele vai te inserir dentro do mercado de trabalho, onde a abrangência, a facilidade para essa pesquisa científica, pode ser que esse primeiro passo, ele faça diferença aí no que você está objetivando, tá? Com certeza. Muito bem. Lu, essa é para você, ó. A Mariana, ela fala que achou linda a sua história e ela quer saber mais um pouquinho sobre qual é o seu maior sonho profissional. Muito obrigada pela pergunta, Mariana. Eu acho que o meu maior sonho profissional ele já está sendo realizado, porque eu sinto que eu faço a diferença na vida dos pacientes quando eu estou atendendo. E eu devo isso muito ao curso técnico aqui do Einstein. A gente teve, inclusive, uma matéria com a enfermeira Jo, né? Com a Josenilda, sobre cuidado ao paciente mesmo. E eu aplico todos os dias essa matéria na minha vida. Eu acredito que o cuidar, ele está inserido em cada passo que você dá no seu atendimento. Então, no raio-x, na enfermagem, em toda a equipe multidisciplinar. E ter conquistado uma vaga no hospital que lá atrás eu pesquisei no Google que era o melhor da América Latina, já foi um baita de um sonho profissional realizado mesmo. E é isso, eu acho que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas e isso me motiva a estar todo dia no hospital. Inclusive, eu amo estar no hospital, eu falo para minha mãe, eu não quero estar de folga, que às vezes a gente pega umas folgas seguidas e eu já sinto falta, eu já quero estar lá de novo. E eu acredito também que a minha equipe, fui muito privilegiada de ter uma equipe muito boa, então a galera da manhã é uma galera diferenciada também. E todos os dias a gente está ali se ajudando, se apoiando um ao outro. E eu acho que não tem realização profissional maior que essa, que é estar inserida numa área de trabalho que eu estudei e estou atuando. Né? Muito legal. Muito bem, maravilha. Vamos lá, gente. O nosso tempo está finalizando, mas eu vou lançar mais uma perguntinha aí, professora Mauri. A Lucimar, ela quer saber qual é o diferencial do aluno formado pela Escola Técnica do Einstein. Olha, me falta dedos na mão para falar quantos diferenciais nós temos, né? Mas um diferencial está materializado aqui à minha direita, né? Então, olha só, esse curso ele tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Ele é um curso que ele dá suporte para uma excelente formação. Ele é um curso que faz com que sonhos se tornem realidade.
Ele é um curso que, sem dúvida, ele faz impacto não só na sociedade, mas na vida das pessoas. E nós aqui como docentes é um outro diferencial, a gente ama estar aqui, porque trabalhar com sonhos é um privilégio para poucos. E aqui, o corpo docente aqui do Einstein, nós temos esse privilégio, juntamente com você, Luma, aqui, que é a nossa analista, que dá todo esse suporte. Então, quando você tem uma equipe que ama o que faz, quando você tem alunos que vieram com sonho, e a gente vê ao término deste processo, que é um processo de 2 anos, que às vezes você vai se sentir um pouco sobrecarregado, a vida de estudante é essa, né? Você vai se sentir um pouco cansado, vai ser um dia chuvoso igual o dia de hoje, mas no final de tudo isso é um processo de formação. E, sem dúvida, o aluno aqui do Einstein, ele não é só um técnico de raio-x, ele é um excelente profissional na área da saúde, ele é um excelente ser humano e aí, depois, ele é um excelente profissional. Então, quando a gente tem essa tríade combinado em uma pessoa só, a gente tem pessoas igual a Luísa fazendo a diferença no mercado. Muito bem, maravilha. E aí, Luísa, um fechamento aí, a Luana, ela quer saber, e eu acho que é super legal isso, qual a mensagem que você deixa para quem quer ingressar no técnico em radiologia aqui da nossa instituição? Nossa, que responsabilidade, que responsabilidade, mas assim, como eu falei lá no começo, independente do estado que você more, não precisa ser aqui de São Paulo para fazer inscrição e ser estudante aqui do Einstein, né? Como eu falei, eu fiz a minha inscrição, eu ainda estava lá na Bahia, eu tinha um sonho lá ainda, e esse sonho se tornou realidade a partir do momento que eu tive coragem. Acho que ter coragem é um fator fundamental, porque muito se fala sobre radiologia na internet, a gente vê aí umas fake news de que não tem trabalho, que a gente vai ser substituído por IA, mas não é assim que funciona. Se você tem coragem, se você acredita nos seus sonhos mesmo, você vem, você se matricula aqui, ó, tem que ser aqui, ó, que aqui, eu acredito que aqui dentro o propósito é diferente, como a Mauri falou, é a união de tantos pilares que no final tem uma soma tão bonita. Então, tem coragem, vão ser dias fáceis e vão ser dias difíceis, vão ser dias intermediários também, mas eu acho que quando você entra aqui dentro, você pisa e você respira a energia que aqui dentro tem, você sai cada dia mais motivado. Aí vai passar os 2 anos tão rápido que você vai sentir falta depois. E outra coisa, quando você entra aqui, você não transforma só a sua vida, você transforma a vida de outras pessoas. E eu tenho um exemplo disso, que é uma amiga, uma prima de um amigo meu, ela veio aqui para São Paulo, era do Mato Grosso, ela chegou meio perdida aqui em São Paulo, falei, se enfia lá no Einstein que você vai ter alguma coisa para fazer. E hoje ela entrou, faz 1 ano que ela é a história da Jade. Inclusive, acho que até ela está assistindo essa live, que eu falei, olha, assiste essa live. Eu falei para ela, olha, não precisa ser raio-x. Vai lá, conhece, vê um curso que você se identifica e tenta fazer, porque eu acredito que vai mudar a sua vida. Falei isso para ela há 1 ano atrás. Ela entrou, ela se identificou mais, não foi com radiologia, foi com enfermagem, mas tudo bem também. Fez 1 ano, se formou como auxiliar e aí conseguiu uma vaga no hospital. Como auxiliar, já conseguiu e se forma ano que vem aqui pela Escola Técnica também. Que legal, que legal. Mais uma boa história. Tem muitas boas histórias, né? A gente não teria tempo para contar essas histórias aqui para vocês. Mas, né, vocês são super bem-vindos para a gente ter mais trocas. Pessoal, queria agradecer, Luiz, a sua presença, você ter trazido a sua experiência, falar um pouquinho sobre a nossa escola. Quero agradecer a professora Mauri, né, por ter trazido aí todas as particularidades do curso de técnico em radiologia. E eu também quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, né, que fizeram aí as perguntas, tiraram as dúvidas. Eu sei que pode ter mais dúvidas, mas venham conhecer a escola, marquem um horário para a gente mostrar, né, todo o nosso espaço físico, além de falar um pouquinho mais sobre toda essa parte pedagógica. E uma surpresa aí para vocês, a gente tem uma aula bônus
Né? E se vocês quiserem aí receber essa aula bônus, tá? Até para vocês ver se identificam, né, com a parte mais mesmo pedagógica, ou falando um pouquinho mais específico do curso, vocês vão preencher, né? Vocês devem preencher um formulário que vai aparecer aí o link desse formulário. Vocês preenchendo esse formulário, vocês podem acessar a aula bônus que a gente está oferecendo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa escola. Lembrando aí, último recado, o processo seletivo, a inscrição do processo seletivo vai até dia 7 de novembro, 7/11. Não deixe para a última hora, façam já aí a sua inscrição. A inscrição para participar do processo é gratuita. Espero que vocês estejam com a gente aí no próximo ano. Sejam bem-vindos e muito obrigada por participarem. Boa noite. Boa noite, obrigado, pessoal.